Nitrogênio, átomo número 7 da tabela periódica, na forma molecular N2, contém 78% da atmosfera. E a questão é, o que seria da vida na Terra sem o nitrogênio? Professor, por que ele é tão importante? Ele serve para construir os compostos orgânicos nitrogenados, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. E o que seria da construção da matéria viva sem as proteínas? O que seria da reprodução dos seres vivos sem os ácidos nucleicos? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, ciclos biogeoquímicos, ciclo do nitrogênio, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, aluno de Biologia! Muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos estudar ciclos biogeoquímicos, mais especificamente o ciclo do nitrogênio. E se inscreva no canal e ative as notificações. Professor, o que é extremamente importante no estudo do ciclo do nitrogênio? A grande importância do átomo de nitrogênio é porque ele conduz à formação dos compostos orgânicos nitrogenados, aqueles compostos orgânicos que precisa-se de nitrogênio para fazer, como é o caso dos aminoácidos que apresentam o radical NH2, o radical amina, que é nitrogênio. Você junta aminoácidos para formar proteínas, proteínas terminam sendo compostos nitrogenados. Você tem os ácidos nucleicos, DNA, RNA, que são compostos por bases nitrogenadas, construídas em torno de átomos de nitrogênio, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. ATP também tem base nitrogenada que constitui-se de nitrogênio, tá certo? Então, o que seria da vida na Terra sem nitrogênio? Ora, considerações iniciais. Compõe 78% da atmosfera, importantíssimo para a formação dos compostos orgânicos nitrogenados, como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, DNA, RNA, ATP, adenosina trifosfato. Também compõe os excretas nitrogenados, resultantes do metabolismo final das proteínas, como amônia, como ureia e como ácido úrico. Importante sobre ciclo do nitrogênio. Aqui começa as considerações fundamentais. Olha lá. O nitrogênio na forma de N2 não é absorvido pelos seres vivos. Olha lá, 78% da atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio. Quando você inspira muito mais nitrogênio do que oxigênio. Concorda? Mas só que o nitrogênio não é absorvido via respiração. Você absorve o nitrogênio, aliás, o oxigênio, e quando você expira, você está jogando fora o CO2, percebido ou não? E o nitrogênio que você inalou, por ser o gás em maior quantidade presente na atmosfera. Mas, primeira coisa, lembre-se, não é absorvido pelos organismos vivos na forma de N2. Ele passa por um conjunto de transformações previstos no ciclo do nitrogênio que nós vamos estudar. Plantas absorvem nitrogênio na forma de NO3-, ou seja, na forma de nitrato. Essa é a forma de composto nitrogenado absorvido pelas plantas. Então, sempre quando você pensar qual é o nutriente nitrogenado importante para os vegetais, é o nitrato, o NO3-. Animais na forma de compostos orgânicos nitrogenados. Então, quando você se alimenta de outros organismos vivos na cadeia alimentar, vegetais ou outros animais, você está absorvendo aminoácidos, absorvendo proteínas, absorvendo DNA, RNA, absorvendo compostos nitrogenados. Essa é a fonte natural de nitrogênio para os animais, tá? Mas esses organismos vivos, eles não se nutrem diretamente do nitrogênio na forma molecular.
Beleza? Vejamos como funciona. Claro que sim. Primeira coisa, nitrogênio na atmosfera, na forma de N2. Beleza ou não? Esse nitrogênio, o que é que acontece? Ele vai passar por uma etapa, primeira etapa do ciclo do nitrogênio, vamos chamar essa etapa de etapa 1, que é a fixação do nitrogênio. Mais especificamente, a fixação biótica do nitrogênio. Por quê? Porque envolve organismos vivos que fazem o processo de fixação. Pode ocorrer fixação abiótica? Pode. Mas a mais importante fixação do nitrogênio é a biótica realizada por seres vivos. E aí, professor, em que consiste a fixação do nitrogênio? Consiste em se converter o nitrogênio molecular para a forma de amônia, para a forma de NH3. Essa é a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, a etapa que nós chamamos de fixação. Os micro-organismos que fazem isso são as cianofícias, também conhecidas como cianobactérias, tá? A bactéria chamada de Rhizobium, essa bactéria é extremamente importante, é uma das mais importantes no ciclo do nitrogênio, elas fazem fixação do nitrogênio, o termo bion vem de vida e o termo rizo vem de raiz. São bactérias que vivem associadas numa associação mutualista com raízes de plantas leguminosas. Temos também o Azotobacter, que também é uma bactéria específica que faz a fixação do nitrogênio. Então, esses organismos aqui fixam nitrogênio. E o que é fixar nitrogênio? Converter o N2 para a forma de amônia e NH3. Aqui a gente está vendo uma raiz típica de uma leguminosa, mostrando aqui os seus nódulos, que nada mais são do que as associações do rizóbio com as raízes das plantas. A relação é mutualista, tá certo? Porque a etapa de fixação do nitrogênio favorece a produção de compostos orgânicos, inorgânicos, aliás, em sequência, tá? Compostos nitrogenados inorgânicos em sequência, que serão nutrientes para as plantas, como nitrito, principalmente nitrato, porque o nitrito é meio tóxico, assim como a amônia também. Então, por isso que a principal fonte de nitrogênio das plantas é o nitrato, tá? E essa etapa de fixação primeira, ela termina culminando lá na sequência com a produção de nitratos. E aqui, leguminosas. Ora, tudo aquilo que tem vagem, feijão, lentilha, ervilha, amendoim. Algumas árvores frondosas produzem o fruto, que é uma vagem, como é o caso do angico, como é o caso do ingá, certo? Todas essas plantas aqui são leguminosas. Esqueça esse negócio de leguminosa ser cenoura. Batatinha, cenoura é raiz, batatinha é caule. Se você chega num restaurante e diz, eu quero uma sopa de legumes, e o cara traz batatinha e cenoura na sopa de legumes, essa sopa não é de legumes. Sopa de legumes tem apenas vagem. Beleza? Ficou entendido isso aí? Show de bola. E aí, olha só, observação importante pra cacete sobre as cianobactérias. Eu coloquei como cianofícias aqui porque é muito conhecido, muito mais conhecido o termo cianofícias, que nem se usa mais. Hoje o termo utilizado realmente na nova classificação dos seres vivos é cianobactérias. Agora, um detalhe sobre elas é que elas são consideradas organismos autossuficientes. Por quê? Elas conseguem obter nitrogênio porque realizam a etapa de fixação, mas também são fotossintetizantes. Utilizam o carbono para a produção dos seus açúcares. Tá? Olha só, utilizam nitrogênio e utilizam carbono. Tudo o que você precisa para a constituição da vida. Tá? Então são considerados organismos autossuficientes. Muito bem. A amônia é liberada na natureza, tá? Pode ser liberada também pela excreção de seres vivos, mas vamos levar aqui em consideração a fixação liberando o NH3 e aí entramos numa nova etapa do ciclo do carbono, que é a nitrificação. A nitrificação é a etapa 2 do ciclo do nitrogênio. Claro, a gente está numerando aqui por uma questão didática, mas todas as etapas ocorrem simultaneamente de forma concomitante na natureza. A gente está botando em sequência apenas para facilitar o seu entendimento do processo. Professor, o que é a nitrificação? Nitrificação, primeira coisa importante é a nitrosação. Professor, o que é a nitrosação? Ora, nós temos a nitrosação e a nitratação como etapas fundamentais da nitrificação.
Ora, a nitrosação consiste em pegar a amônia, resultante, por exemplo, da fixação, e converter para a forma de NO2-, que é um nitrito. A nitratação é o que? Pega o nitrito e converte em nitrato NO3-, ok? De amônia para nitrato, você tem a etapa de nitrificação, beleza? Agora, olha só. A bactéria que faz a nitrosação é a nitrosomonas, são as nitrosomonas, e a nitratação é as nitrobactérias, ou nitrobactéria. Essas bactérias são encontradas comumente no solo e participam da etapa de nitrificação no ciclo do nitrogênio. Tá? Veja só, essas bactérias elas são quimiosintetizantes. E o que é a quimiossíntese? Consiste no processo de oxidação de um composto inorgânico, liberando energia que é utilizada na produção de compostos orgânicos. Então, olha só, a nitrosomonas, o que é que ela faz? Ela pega a amônia, oxida, produzindo nitrito. Ela não tem interesse no nitrito, ela excreta o nitrito, ela exocita o nitrito, ela joga fora o nitrito. Isso é um organismo unicelular, é uma bactéria. Tá certo ou não? Mas a energia liberada no processo de oxidação, ela joga em cima de CO2 mais água, produzindo açúcar e liberando oxigênio para a atmosfera. Isso lembrou alguma coisa? Lembrou, professor. Lembrou fotossíntese. O vegetal também pega CO2 mais água e aí produz açúcar e oxigênio. Isso, a mesma coisa essas bactérias fazem, só que elas não utilizam luz para realizar o processo, utilizam energia química liberada por um mecanismo de oxidação desses compostos inorgânicos aqui, amônia e nitrito. Como o nitrito é produto de excreção da nitrosomona, ela libera no meio ambiente e aí esse nitrito será utilizado pelas nitrobactérias que oxidam novamente o nitrito, produzindo nitrato. O nitrato é excretado, exocitado para fora da célula e a energia liberada joga em cima de CO2 mais água, produzindo açúcar e oxigênio. E aí ela obtém seus nutrientes. Show de bola? Esse nitrato liberado, aí o que acontece com ele? Olha só, as plantas absorvem nitrogênio na forma de NO3-, o NO3- é absorvido pelos vegetais. O que os vegetais, o que as plantas fazem com esse composto de nitrogênio? Utilizam para a produção de aminoácidos, de proteínas, de ácidos nucleicos. Quando você come o vegetal, ou come alguém que comeu o vegetal, ou come alguém que comeu o vegetal, então você agora absorve os seus compostos nitrogenados na forma de aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. E assim você obtém os seus compostos de nitrogênio. Claro que as proteínas no sistema digestório serão digeridas para aminoácidos, ácidos nucleicos serão digeridos, né, para nucleotídeos, e aí ocorre a absorção no interior de suas células. Esses compostos serão reprocessados em suas proteínas, em seus ácidos nucleicos. Mas eu preciso de nitrogênio para constituir esses compostos aqui. Beleza? Show de bola? E aí, os organismos vivos utilizam seus compostos de nitrogênio, os animais devolvem o nitrogênio à natureza através de sua excreção e morte. Quando os indivíduos vivos morrem, os cadáveres entram em processo de decomposição e aí os compostos nitrogenados eles são reduzidos à forma de amônia. Os excretas dos seres vivos, ureia, ácido úrico, serão também convertidos para a forma de amônia, tá certo? E aí entramos no que nós vamos chamar de etapa 3 do ciclo do nitrogênio, a amonização ou a amonificação. O que é isso, professor? Consiste na decomposição orgânica de compostos nitrogenados para a forma de NH3. Por isso que é chamado de amonização ou amonificação, porque tudo aí vai ser reduzido a amônia. A amônia, o que pode acontecer com ela? Ela volta para a fixação. Aliás, para a nitrosação, perdão. Entra aqui na nitrosação, recomeça o ciclo do nitrogênio a partir daí. E aí chegamos na etapa final. Por quê? O nitrogênio, como é que ele volta para a atmosfera? Até aqui nós vimos o quê? A utilização de nitrogênio, a transformação do nitrogênio em compostos absorvíveis pelos seres vivos.
E aí, como é que ele retorna à natureza? Ele retorna através da etapa que nós vamos denominar como etapa final do ciclo do nitrogênio, que é a desnitrificação. Professor, em que consiste a desnitrificação? Consiste em pegar o nitrato, o NO3- e converter para a forma de nitrogênio molecular, que é então devolvido à atmosfera. Quem é que faz isso, professor? São as bactérias chamadas de pseudomonas. As pseudomonas são bactérias que realizam respiração anaeróbia e processam parte do nitrato em N2. Mas, professor, o nitrato não é utilizado pelas plantas, não é a fonte de nutriente para as plantas? Perfeitamente. Só que a nitrificação produz uma quantidade de nitrato muito grande. Tá certo? Grande o bastante, de modo que não dá para as plantas absorverem todo o nitrato. E aí é esse nitrato que sobra, que sofre a ação das pseudomonas, volta para a forma de N2, nitrogênio molecular, sendo devolvido à atmosfera, e aí recomeçamos o ciclo do nitrogênio. Beleza? Aula didática, sucinta, perfeita. Passe na descrição do vídeo, pegue o biomap da aula, pegue o bioese sobre ciclo do nitrogênio, inclusive um exercício completo sobre ciclos biogeoquímicos. Não assistiu o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, assista e você terá então o conteúdo completo sobre esses ciclos. Beleza ou não? Nos encontramos na próxima aula. Até lá!